Oi galera, você tá no canal da Mary Nice. A edição de hoje tá babado. Vamos gravar na minha mansão enquanto meus pais estão viajando. Eu aceitei a tag de um blogueiro famoso e participarei desse desafio super imprudente. E é óbvio que eu vou ganhar. Esse é meu fã, Cris. Diz quem é a melhor blogueira do mundo. Mary Nice. Agora irei colocar fogo na casa de nossos empregados e iremos descobrir quanto tempo demora pra queimar tudo. Uhul! Quer ver um incêndio? Por favor, deixa seu like. Cris, pode botar fogo. Eita, mamãe e papai chegaram. Acho que eu vou vazar. Eu podia ouvir a voz dos meus pais. Era como um sonho. Mamãe estava chorando e meu pai disse a ela: Ela está completamente maluca pelo canal. Está na hora de acabar com isso. Eu tenho uma ideia. Então eu perdi a consciência. Onde eu tô? O que tá acontecendo aqui? E por que cheira tão mal? De repente uma menina descabelada correu na minha direção e me arrastou pra algum lugar. Eu disse: me largue, garota. Mas ela não parecia ouvir. Minha cabeça tava doendo tanto. Eu desconfio que eu bati em um poste quando tava correndo dos meus pais. E curiosamente eles não estavam perto. Quando eu finalmente me esgueirei pra fora de seus braços idiotas, ela me afogou. Devia ser alguma espécie de culto secreto. Então só preciso oferecer dinheiro e eles vão me deixar em paz. De repente uma mulher arrumada me perguntou por que eu ainda não estava trabalhando e me chamou de menina malvada. Ela era provavelmente a fundadora desse culto, mas eu não queria ficar lá por mais nenhum minuto. Eu saí correndo pelas pessoas, empurrando todos e chamando todo mundo de louco. Mas aí dois caras grandes me pegaram. Esses dois paspalhos me arrastaram para algum lugar. Eles nem estavam com medo da minha ameaça de ligar para a polícia. De repente eu vi um cara na floresta com feridas sangrentas por todas suas costas, com marcas de chicote. Até mesmo um carvalho preto, uma corda suspeita e um barril apareceu à frente, então eu me dei conta. Essa era a forca. Mas eles não iriam me enforcar, iriam? Eu até fiz uma piada. Vocês decidiram me empurrar no balanço? Mas a brincadeira não funcionou bem e foi quando eu percebi que era sério. Eu implorei a esses bastardos para me deixarem ir porque eu ainda era muito jovem, não tinha 1 milhão de inscritos no YouTube. Eu não acho que seja um culto, mas um monte de maníacos canibais que o FBI não conhece. Eu fui colocada em um barril amarrada e então toda a minha vida passou diante dos meus olhos. Eu solucei como se fosse a última vez e lembrei dos meus pais. Eles iam sentir minha falta. Eu rezei tão alto e entalei com um catarro, gritando que eu tava vendo o sol e o céu pela última vez. E meu coração quase pulou pra fora do meu peito. Amor, podemos parar agora? Acho que fomos longe demais. Espera, acho que ainda não ensinou a ela. Você sabe que tenho tudo sob controle. De repente alguém se levantou e disse: Senhora, um escravo custa 10 ouros. É caro, você pode demonstrar misericórdia? Ela checou ao limite, tem um inchaço na testa, se machucou ontem no campo. Eu acho que é isso que tá acontecendo. Eu não sei quem foi e por que ela me chamou de escrava. Parece que eles não eram membros de uma facção, mas fãs de jogos de RPG e suas vestes eram apropriadas. Eu fui liberada e enviada a um arado de milho. Não, para uma plantação gigantesca. E fui juntada com uma garota louca com o nome de Germânica, que me arrastou para o campo de manhã. Onde eles conseguiram um campo desse? Eu acho que essa seja uma vila remota que você não consegue nem ir. Germânica estava pegando as espigas tão assustadoramente, eu percebi algumas marcas de pústulas nas mãos. Ela disse que foi da peste bubônica. Peste? Mas não disseram na escola que essa pandemia acabou 500 anos atrás. Então eu comecei a duvidar que fosse um culto. E se de alguma forma eu acabei voltando ao passado? Tudo parecia que era de um tempo antigo e a maneira de se comunicar era assim. E essa anfitriã estúpida usando uma peruca. Mas eu não tinha nenhuma força de analisar tudo. Eu queria comer loucamente. Então eu fui a uma macieira para ao menos satisfazer minha fome. Germânica gritou algo para mim como se fôssemos ter um problema. O mundo poderia esperar, eu precisava dar uma mordida. O almoço foi interrompido pelo pacificador que salvou minha vida. Acontece que ele era o gerente da propriedade chamado Avitos. Ao invés de me ajudar a pegar as maçãs mais maduras, ele começou a falar de alguma das minhas tarefas, um plano e uma punição pela excomunhão desautorizada. Mas veja, eu não vou falar com alguém que me avaliou em apenas 10 pedaços de ouro.
Foi o que eu disse a ele. Nossa, garota, não mudou nada. Olha como ela se comunica com o gerente. Não se preocupe, eu pensei em algo. Claro, eu não concordei com o plano e fui colocada em uma masmorra. Eu imagino se essas pessoas conhecem os direitos humanos. Era tão frio na cela, mas em breve éramos duas nela. Germânica não completou suas tarefas e ambas fomos privadas do almoço. Métodos bárbaros que realmente se estenderam ao longo de centenas de anos. Eu apenas não conseguia descobrir como eu parei no passado e nem como consertar isso. De repente, o gerente Avitus apareceu e sorrateiramente me passou uma tigela de sopa. Que gentil. Aparentemente, ele não queria que os 10 pedaços de ouro morresse de fome. Ele tinha que me alimentar. Germânica encarou meu ensopado daquela forma, mas eu não iria dividir. Todos sobrevivem da melhor forma que podem. Seleção natural, sabe? Dia após dia, eu fui levada ao campo, forçada a pisar em uvas, carregar água. Se eu recusasse, eles ameaçavam me bater ou me dar de comida para os cachorros. E quase todas as noites eu dormi na masmorra. Havia mais e mais trabalhos, fomos explorados sem misericórdia. De repente eu vi um Apple Watch no pulso de um escravo. A princípio eu fiquei sem fala e então corri para ele, gritando. Pare aí, cara! Eu não notei quando eu bati em um tonel de uvas. Você tá de sacanagem, porque a merda um ator tá usando um Apple Watch. Rápido, pare ela. De outra forma, você pode esquecer o dinheiro desse show. Em resumo, eu fui literalmente derrubada como nas melhores partidas de rugby. E claro, eu fui uma idiota porque era apenas um trapo na mão do escravo. Um trapo e não um Apple Watch. Porque eu realmente vim pro passado e eu vou morrer aqui. Os seguranças foram investigar quem derrubou o tonel e claro, eu menti. Eu acusei Germânica. Ela derrubou o tonel, eu não tive nada a ver com isso. E eu aproveitei especialmente o pôr do sol naquela noite. Mas então Avitus veio até mim e me arrastou até o celeiro para conversar. Ele começou a me dizer que colegas de trabalho não deveriam caluniar uns aos outros. Eu contestei, era fácil para ele falar, ele era livre. Tudo que eu fiz foi lavar minhas mãos até sangrar e congelar minha bunda na masmorra. E então, o que estava acontecendo no ao vivo no YouTube? As visualizações estão crescendo? Apesar de tudo, ela queria tanto isso. Claro que sim, ela é uma estrela. O sermão foi abruptamente interrompido pelo cheiro de queimado. Então, vimos que o celeiro de grãos estava em chamas, assim como a casa dos meus empregados, encharcada em gasolina. Terminou que o filho do dono ficou bêbado e decidiu colocar fogo em 1 ano de suprimento de trigo. Que idiota! Então, o babaca jogou tudo pra mim. Como se eu fosse a imbecil que colocou fogo em todo um celeiro de grão sem motivo algum. Eu soube naquele momento que eu seria enforcada, certeza. Eu fui jogada nas masmorras onde a pobre da Germânica estava definhando. Ela estava coberta de machucados. Demônios! Mas eu também não me comportei melhor do que eles, né? Uma pessoa foi acusada injustamente e violência física foi cometida. E tudo por minha causa. Avitus, pela bondade em seu coração, veio me alimentar de novo. Aí eu alimentei Germânica, implorando por perdão. Nesse estado, Germânica não poderia fazer o trabalho. Eu estava preocupada que eles a enforcassem naquele carvalho. De manhã, criei coragem e pedi à anfitriã que me deixasse trabalhar por 2. E me disseram para podar todas as ovelhas antes do sol se pôr. Eu tava com medo do volume de trabalho, mas não havia nada que eu pudesse fazer. Eu tinha que trabalhar. Uma a uma as ovelhas foram tosqueadas pelas minhas mãos. Fiquei surpresa com minha própria habilidade e não mantive a noção do tempo. Ao pôr do sol, fiquei sozinha com as últimas ovelhas. Agora eu só podia esperar a misericórdia da anfitriã. Não foi me dado misericórdia e fui capturada pelos atendentes. Mas por algum motivo eles me levaram para além da masmorra. Por ordem do dono, eu fui condenada a 30 golpes nas costas com um chicote enorme. Mas eu decidi que ia parar de incomodar todos com as minhas lágrimas. Eu ia só ficar lá e nem ia gritar. O chicote balançou atrás de mim e eu apertei os olhos fechados e ouvi um golpe no chão. Eu abri meus olhos e vi minha mãe e meu pai correndo em minha direção. Quê? Sério? Foi uma farsa? Eu não tava acreditando no que eu tava vendo. Todo o time veio até mim e me contaram tudo. Germânica não morreu pelas surras nas masmorras e o dono era uma mulher muito legal. E o Avitus... ele era um besouro traidor. Eu mandei ele pro inferno. Tive uma experiência indescritível. Afinal, eu realmente acreditei que eu tava no passado. Acontece que todo esse tempo
Foi uma transmissão ao vivo no YouTube e obteve milhões de visualizações. No caminho para casa, eu não consegui me acalmar e engoli as lágrimas. Beijei meus pais e continuei chocada que esse show foi arranjado por eles. Eu continuei perguntando aos meus pais: você me viu pisar em uvas, colher milho e podar ovelhas? Nós rimos tanto. Ai, foi muito engraçado, de verdade. E então, Avitus, cujo nome real é Alex, me enviou uma mensagem de texto. Eu talvez seja um bastardo, mas você não é nem um pouco melhor. Jantar? Eu preciso admitir, me acostumei a ele me dar comida, então por que não?